Graça e paz. Quero compartilhar um estudo com vocês que está em João 14:6. Quando Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele estava falando mais que um segmento de pensamento ou um acordo ou troca que fazemos com Deus. Muitas vezes, quando a gente se entrega ao Senhor Jesus, nós vamos até Cristo, mas com o pensamento de troca. Eu vou fazer isso, mas Deus vai me dar algo em troca. E não é assim que as coisas acontecem. Nós temos que ir para Cristo por nós mesmos, por vontade, por amar a Deus e por querer Deus em nossa vida. Bom, enfim, o que nós vamos falar é sobre o caminho, a verdade e a vida. Ele estava descrevendo a maneira relacional. Quando Jesus disse isso, ele estava descrevendo uma maneira de relacionamento em que o discípulo tem com Deus, tem que ter com Deus, que tem que acontecer com Deus, não é? É essa maneira. De fato, o caminho, a verdade e a vida não são abstrações filosóficas. Não é simplesmente uma palavra de pensamento e falada, de pensamento somente, algo que a gente vai filosofar sobre ela, ou um princípio de vida. Não. O caminho, a verdade e a vida é uma pessoa. E é a pessoa de Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Sem ele, nós não temos isso. Jesus é o caminho que nos leva junto à verdade, que é a palavra que está contida em Cristo Jesus, que nos leva à vida eterna. Por isso que é o caminho, a verdade e a vida. Porque se a gente não trilhar este caminho junto com a verdade, não chegaremos à vida eterna, pois Jesus é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida eterna. Sem ele nós não chegaremos, nós não teremos a vida eterna. Nós vamos nadar e morrer na praia se não tivermos Jesus em nossa vida. Amém? Jesus estava apontando para o telos objetivos apropriados da jornada, a verdadeira vida como Deus pretendia, e os meios pelos quais alcançamos a meta são o caminho, a verdade, realizados dentro e através de si mesmo. A jornada da graça é relacional na sua essência. James K.A. Smith descreve o discipulado como um tipo de imigração do reino das trevas para o reino do seu Filho. Glória a Deus, aleluia. Olha como ele descreve, que o discipulado é como uma imigração. O que é uma imigração? Quando a gente sai de um lugar e passa para o outro. Quando a gente sai de um estado e vai para o outro, de um país e vai para o outro. Nós estamos imigrando. Então, é uma imigração. A gente sai desse estado que estamos, de estado de deporação, de sofrimento, de dor, de angústia, e vamos para o reino. E vamos direto para o reino do seu Filho amado, que é Cristo Jesus. Amém? É o jeito que ele descreveu o que é o discipulado. A gente sai desse reino de trevas e vamos para o reino de luz, que é de Cristo Jesus. Isso está em Colossenses 1:13-14. Glória a Deus, aleluia. Esta é a linguagem de uma jornada. Mudar de um país para o outro. Trata-se de mudar a cidadania e as alianças, o que é totalmente impossível a parte da graça de Deus em Jesus Cristo, que é o caminho. Smith continua: em Cristo recebemos um passaporte celestial. No seu corpo, aprendemos a viver como cidadão do seu reino. Glória a Deus, aleluia. Veja bem, esta é a linguagem de uma jornada.
Então, essa linguagem quer dizer que é uma viagem, é uma jornada. E mudar de um país para o outro, foi o que eu falei ali em cima. Trata-se de mudar de cidadania. A gente vai deixar a velha criatura para se tornar uma nova e começar tudo de novo, com uma nova aliança. O que totalmente, o que é totalmente impossível a parte da graça de Deus em Jesus. O que é totalmente impossível a parte da graça de Deus em Jesus Cristo, que é o caminho. Smith continua. Em Cristo recebemos um passaporte celestial. No seu corpo aprendemos a viver como cidadão do seu reino. Isso quer dizer que quando nós começamos, nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus, nós começamos então a viver Cristo em nossa vida. Então nós começamos a estudar a palavra e começamos a colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina. Então nós começamos a deixar as práticas mundanas deste mundo para viver a vontade de Deus, de Jesus, e viver a vida de Cristo, que é uma vida sem discriminação, sem mentiras, sem pornografia, sem as coisas que o mundo faz com que a gente se perca, não é? Sem essa contaminação que nos mata dia a dia. E passamos então a ter uma vida limpa, uma vida assim clara, uma vida assim que eu possa te dizer que nós começamos a viver uma vida totalmente diferente daquilo que a gente vivia. Nós começamos então a sentir o desejo de perdoar, de pedir perdão, de amar, né? de falar sempre a verdade, de viver uma vida mais assim limpa, clara. Nós sentimos, aí começamos a sentir o desejo de ter uma vida simplificada, sem confusão. E Jesus, quando Jesus entra em nossa vida, tudo isso é mudado em nós. Sentimentos de culpa, medo, dor, angústia, sofrimento, tudo isso vai mudando, vai saindo, porque Jesus vai trazendo uma paz, vai trazendo um entendimento, vai trazendo um renovo dentro de nós e nós começamos a viver uma vida bem melhor com Cristo. E por isso ele é o caminho, a verdade e a vida, porque é através dele que a gente vai conseguir tudo isso. O que é importante fazer antes de viajar para um longo tempo para um outro país? O que é mais importante? O que a gente tem que fazer? Tal imigração para um novo reino não é apenas uma questão de ser teletransportado para um reino diferente. Precisamos nos acostumar a um novo modo de vida, aprender um novo idioma, adquirir novos hábitos, desaprender os hábitos desse domínio rival. Eu realmente acredito que quando Jesus disse, vou preparar um lugar para vocês, João 14, essa promessa incluía a garantia de que ele nos fez pessoalmente uma reserva para a viagem, incluindo acomodações quando chegarmos lá. Amém? Ele já preparou até o hotel para nós. Oh, glória, aleluia. Mas para tudo isso, nós temos que mudar muitas coisas dentro de nós. Eu tenho uma experiência que quando a gente fez missiologia, a gente foi para a Argentina, né? E antes de ir para a Argentina, no curso, muitas coisas foi falada para nós. E uma das coisas que o pastor, o professor que estava nos ensinando falou, ele falou assim, irmãos, o que vocês têm que ter em mente
que vocês estão indo para outro país. Então, vocês vão ter que tirar a camisa do Brasil e colocar a camisa da Argentina. E viver e ser como um argentino e não mais como um brasileiro. Então, nós temos que deixar os costumes do Brasil aqui para ir para outro lugar, para ser o que aquele povo é, para que a gente não tenha atrito. Naquela época, tinha acontecido que o Brasil foi campeão 5 vezes, né? E a Argentina tem isso dentro deles, então eles, naquela época, pelo menos, eles ficavam muito bravos com a gente por causa disso. E o pastor falou assim, olha, quando chegar lá, aqui a gente tem uma mania de dar tchau, né? E fazer, abrir os dedos, a mão e dar tchau, certo? Então isso quer dizer 5, né? Ele falou, não faça isso lá, porque eles vão achar que vocês vão estar ofendendo eles, dizendo que nós temos 5 vitórias em cima deles. E isso vai fazer com que eles sejam rudes com a gente. Então, não vamos fazer isso. Então, por que eu estou contando isso? Porque são coisas que a gente teve que policiar, a gente teve que nos um cuidar do outro para que a gente não fizesse isso, para não ofender aquele povo que a gente estava indo no país deles, certo? O que isso tem a ver com a palavra? Tem a ver que é o seguinte, aqui o que a gente acabou de ler é o seguinte, eu vou resumir, que o Senhor está nos preparando aqui para quando a gente for para lá, a gente tenha deixado os costumes do mundo aqui fora. Que a gente possa deixar aqui os costumes, esses costumes errados, feios aqui, para que a gente possa ter a renovação, a transformação, para que a gente possa viver uma vida santa diante do Senhor. Amém? Eu gosto muito de falar, sede santo porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro, quando Deus fala, sede santo porque eu sou santo. Isso quer dizer, seja separado porque eu sou separado. Então, seja separado do pecado, do mal, da mentira, de tudo que é ruim, porque eu sou separado de tudo isso. Eu amo o pecador, mas não amo o pecado. Amém? Então ele nos ama, ele só não ama as práticas erradas da nossa vida, mas ele nos ama e ele nos ajuda, porque esse tempo que a gente está tendo é para isso mesmo, que é para deixar o mal, deixar o erro, para poder então a gente ter uma vida com Cristo. Amém? Ele é o nosso passaporte celestial, que nos permite tornarmos cidadão de um novo país, do seu reino. O melhor de tudo é que ele promete nos acompanhar ao longo de todo o caminho para casa. Jesus será o nosso caminho para o caminho. Desculpa, gente. O caminho para o caminho. Esta é a esperança de uma jornada da graça. Amém? Ele é o nosso passaporte celestial. Amém? Jesus é o nosso passaporte. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, nós não iremos para a vida eterna. Viver com Cristo, com Deus. Sem ele, isso é impossível. Então, nós temos que ter ele. Mas, eu vou viver de qualquer jeito? Também não. Porque você pode ver aqui que aqui vai ter, nessa leitura toda, você vai ver que nós temos um tempo, porque Jesus disse o quê? Eu estou indo preparar um lugar. Então, enquanto eu preparo este lugar, vocês vão ser transformados, mudados, transformados para poder entrar no reino. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Debate. A beleza deste caminho é que você não precisa esperar chegar ao fim para discernir se fez alguma diferença. Você saberá imediatamente a jornada da graça. E radicalmente transformadora. Você concorda com isso? Cite uma grande mudança que aconteceu na sua vida depois que começou sua jornada com Cristo. Amém? Eu vou deixar essa pergunta para você e espero que você me responda. Você concorda? Cite
uma grande mudança que aconteceu na sua vida depois que começou sua jornada com Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da sua doce santa presença, nos colocamos nesse momento. Primeiramente, quero te agradecer. Obrigada por esse estudo, Pai. Obrigada por esta palavra, Senhor, onde o Senhor me diz, o Senhor, Pai, está nos dizendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E sem ti nada podemos, nada vamos conseguir. Como vamos chegar ao reino dos céus se não for por Cristo Jesus, porque Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e é a vida. Amém? Ele é, Senhor, e eu glorifico a Ti por isso. Pai, obrigada por nos ter dado a oportunidade de conhecer a Cristo. Nos ajude a entender e a compreender mais da palavra. Ah, Papai querido, que nós possamos estar Te agradando com o nosso ser, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Pai amado. Amém, Jesus.